noite, pessoal. Tudo bem? Ok. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre o Reiki. Tá? Só uma pergunta rápida. Quem é que já recebeu ou tem ideia do que seja esse método? Ok. Boa noite, boa noite. Bom, o título é bem conhecido, né? A arte de convidar à felicidade. Então a gente vai tentar entrar rapidamente nas partes conceituais e entrar no mais importante de tudo, que são os princípios filosóficos do Reiki. Não necessariamente o método, mas toda essa filosofia, toda essa proposta, né, do Sensei Mikao Usui, que trouxe este método que a gente chama de Reiki. Ok? Então vamos lá. A origem do método. Esse método, ele teve origem no Japão, justamente com este homem chamado Mikao Usui, mas que eu quero desmistificar um pouquinho essa ideia que a gente tem nas bibliografias referente a esse método. E a gente vai começar justamente por este homem, né, este homem bondoso, que esta é a principal característica dele, e que trouxe, a partir de um evento na cidade de Kanto, um terremoto, onde ele pôde realmente trazer a público, realmente trazer ao conhecimento das pessoas este método e simplesmente a ideia de não só ser terapêutico, mas ser um método filosófico de vida. Porque a ideia do método não é simplesmente harmonizar, não é simplesmente tratar dos campos de energia que a gente conhece como chakras, mas trazer uma consciência às pessoas a partir deste salto, a partir dessa mudança de padrão, seja emocional, seja físico ou mesmo espiritual. Então este homem, assim como tantos homens simples na nossa história, há pouco a gente falava de Gandhi e Ahimsa, ou seja, a não violência, foi um homem simples, que trouxe não necessariamente um método, mas defendeu um ideal. Mas era um homem simples. E Mikao Usui traz, né, na sua origem, não um início de um processo onde ele simplesmente codificou, criou um método a partir, né, de um insight que muitos dizem que é evidência, ou foi evidência, no Monte Kurama. Mas trouxe uma linhagem antiga, né, da época do Japão medieval, que é justamente uma linhagem dos seus ancestrais, que trazia disciplina, que trazia honra, que trazia bondade, que trazia justiça, ou seja, preceitos não só éticos, morais, mas também do bem viver. Lá atrás, talvez eles não falassem em qualidade de vida, mas eles falavam do que é o certo e do que poderia ser melhor para uma coletividade, seja na sua aldeia, seja na sua família, seja para o próprio imperador Meiji, a qual, né, os princípios e os próprios poemas são muito tradicionais na história que traz esse método. Então, lá no Japão, no memorial das grandes realizações do mestre Mikao Usui, não diz nada senão da bondade desse homem, dos seus feitos, não só como um catedrático, um professor de uma universidade, mas sim como um homem bondoso, um homem que levou através desse método ações, atitudes para auxiliar a sua coletividade, seja no exemplo maior, no terremoto de Kanto, mas também no desenvolvimento dessa relação com as pessoas. Então, isso que eu queria trazer inicialmente da origem do Reiki. Quem trouxe, quem veio com esta possibilidade, né, de mudança e de melhoramento às pessoas, foi um homem bondoso, um homem que praticava essas questões de ser bondoso, cujo é também um dos princípios, né, ser bondoso. Então,
É importante que a gente saiba disso. Mikao Usui merece a reverência, sim, como um mestre, sim, mas a gente tem que entender que o mestre Usui, antes de tudo, era um homem simples, um homem bondoso. E a outra questão que é importante desmistificar na questão da origem é a faixa divisória entre o Ocidente e o Oriente. Para o Japão, numa cultura bem mais rígida, disciplinada, mais honrada, traz conceitos, né, paralelos à Índia, paralelos à China, paralelos a toda uma história de realizações, de guerras, de conquistas, de fracassos, uma experiência. Experiência da qual o Ocidente não tem, senão, muitas vezes, por cópias de metodologias, como é o próprio capitalismo. Então, é importante que a gente tenha bem em mente que essa cultura oriental, quando adentra o Ocidente, com a mestra Takata, ela trouxe um método já consagrado e houve modificações, se ocidentalizou. Então é importante que a gente tenha isso em mente, não simplesmente para reverenciar um método de cura, ou terapêutico, ou filosófico, né? Porque o Reiki é além do método, quando nós entendemos isso nos contextos dos pilares do emocional, do que pensamos, do que sentimos e da própria estrutura que nós chamamos este estado de corpo físico. Ok, dito isso, Sensei Mikao Usui é uma foto tradicional, tem em todas as bibliografias e também na internet. O que é o Reiki? Bom, explicação tradicional das bibliografias, principalmente Johnny DeCarli, que é uma referência no Brasil, e tantos outros, né, mestres, professores, instrutores, orientadores, enfim. O Reiki se define, então, em duas partes. O Rei seria o todo, o tal, essa consciência superior, né, do qual é imanente, do qual nós não conseguimos definir. Ou seja, o divino. Né? E que significa energia? Isto na visão e na cultura e no idioma japonês. Porque pode ser chi, pode ser prana, pode ser Espírito Santo, pneuma, nefeste. Depende da sua cultura, depende do país que vai definir no seu entendimento, na sua língua, o que seja energia. Então, basicamente, a gente diz que é a energia vital universal. Né? Então, uma energia do todo disponível, e se ela é disponível, ela é imanente, ela não acaba, teoricamente. Né? E essa energia é disposta, então, para nós, do qual nos dá sustento vital, as plantas, né? Nós, e todos os seres vivos que metabolizam e que trafegam de forma vetorial ou não o que nós chamamos de energia. Ok? A parte científica, se der tempo, a gente entra nela. Vamos só, em função do tempo, pincelar algumas coisas, que o mais importante é a parte filosófica. Bom, a pergunta tradicional, né, qual é a diferença entre passe magnético e Reiki? Aí eu aproveitei e coloquei Jorei e botei Diksha. Bom, o que é um e o que é outro? Né? E os pontinhos ali, porque provavelmente haverá outros métodos com nomes diferentes, mas que os benefícios e as relações vão ser as mesmas. Bom, o Reiki nós conhecemos como método terapêutico e dizemos que é a imposição das mãos. Por que a imposição das mãos? Porque quando a pessoa é sintonizada, né, com esta energia, os praticantes de Reiki passam a ter o quê? Passam a ser um canal.
Assim a gente diz que passa a ser um canal, a energia vem, entra no chakra coronário, passa, então, pelo cardíaco, e despertados os chakras secundários da mão, né, nós então começamos a trabalhar. Não que essa energia não flua para todos os lados dessa estrutura que chamamos de corpo físico, ok? O passe magnético geralmente está envolvido uma egrégora da casa, geralmente de um hospital espiritual. Tá? De alguma forma, nós também, como passistas, nós também somos um canal. Tá? Só que diz que nós somos, a exemplo, por exemplo, do Wagner Borges, um autor de São Paulo, também espírita, mas que ele fala muito sobre reiki, ele diz o seguinte, que o rei seria uma grande caixa d'água. Né? Nós somos o cano por onde passa essa água, essa energia, e a pessoa é aquela que recebe. Na verdade, esse fluxo, né, ele vai e vem. Ele vai e vem. Então, tanto quem lança a doação com amorosidade, lança essa energia, troca essa energia como quem está recebendo, existe uma troca, e essa troca tende a um equilíbrio. É natural isso, é física. Né? Só que a gente procura diferenciar isso. O praticante de reiki recebe essa energia, é o canal, a energia vem, e pelas mãos, então, pela imposição de mãos, a pessoa doa essa energia amorosamente, ou seja, faz um tratamento naquela pessoa que recebe. O passista tem o apoio das entidades, dos irmãos espirituais e geralmente também da egrégora toda do hospital, do qual existe ou não a proposta do ectoplasma. Então, há uma interação, mas a energia ainda assim não é pretensamente nossa. Né? O Jorei, ele traz um conceito da igreja messiânica que é basicamente a mesma coisa, só que eles definem que o rei é o divino, seria Deus. Então, o divino lança essa energia a um messiânico preparado, teoricamente sintonizado ou relacionado a isso, e então essa energia passa pela imposição das mãos às pessoas no tratamento do seu próprio espírito e das questões materiais. Ora, é a mesma coisa. Diksha. Diksha é uma energia canalizada por um senhor indiano chamado Shri Bhagavan, na Índia, no qual existe um local chamado Ekan, né, que seria uma área, uma região onde tem uma grande universidade, onde seria uma região tipo assim, São José das Letras, essas regiões onde tem um magnetismo, onde deuses, onde energias existem com mais intensidade. Então é um local abençoado na Índia. E essa energia é muito similar à energia do reiki, também há uma sintonização, e aí o que acontece? Uns 30 segundos e o trabalho é feito na visão destes, né, nos lóbulos frontais e parietais, do qual despertam questões emocionais, físicas, e espirituais. O objetivo é o mesmo, né? É harmonizar, é fazer o bem, é criar uma relação espiritual. Alguns desses benefícios. Desperta o homem para a existência de uma consciência superior. Ora, no momento em que eu me relaciono com uma pessoa, eu estou trocando informação com essa pessoa. No momento em que eu tenho uma noção e tenho consciência de que eu sou um espírito, ou seja, sou energia vetorial, eu me movimento, não saio por aí a qualquer momento, porque tem essa estrutura, né, esse estado de corpo físico, tela búdica, etc, 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 que nos impedem de ficar passeando por aí. Porém, nós adquirindo consciência, nós nos tornamos mais preenchidos, digamos assim, nas nossas relações e em tudo que concerne a esses 4 pilares que eu falei para vocês. Esse estado, né, o corpo físico, a parte dos pensamentos, do qual eu desejo, penso, meus metas e objetivos, dos meus sentimentos, não necessariamente, mas das minhas emoções, que é a nossa caixa de Pandora, com todos os nossos resgates, frustrações, medos, projeções, etc, etc. E a espiritualidade, que nos
enriquece a cada momento, quanto mais a consciência desperta em relação ao que somos. E essa é a eterna busca. Quem somos? E como vamos nos descobrindo e percebendo, nós vamos avançando e evoluindo. Fortalece-o para que ele possa ultrapassar os desafios da vida. Ora, hoje, ou pelo menos há 2 décadas, pelo menos, nós temos uma ascensão da ansiedade, depressão e síndromes. Não tanto síndromes, mas suicídios. Como a gente vai enfrentar a parte emocional? Raiva, ódio, frustração, medo, projeções, entre outros. É uma existência, é uma vida, entre outras questões. Torna-o saudável física e espiritualmente. Ora, se eu tenho equilibrado o meu corpo físico, que na verdade são esses centros de energia, né, os chakras que têm uma disposição e relação direta, primeiramente com as glândulas endócrinas, sistema linfático e todos os sistemas, nos dando equilíbrio para que não tenhamos, pelo desequilíbrio, sintomáticas, que a gente costuma chamar esta palavra que, no meu entendimento, é depreciativo, doenças. Espiritualmente, se eu estou em equilíbrio, eu consigo perceber mais no meu entorno o que existe na minha relação. Eu consigo olhar para uma pessoa e tentar compreendê-la, o porquê talvez ela esteja triste, porque eu já fiz isso, já passei por isso. Quando eu estou mais em equilíbrio, eu consigo perceber energias mais sutis. A minha prece tem mais alcance. Eu me torno mais parte dessa consciência. Talvez não a unidade, mas eu faço parte dela. O todo das partes, como as partes do todo, na verdade é isso, nós somos tudo. A cadeira não faz parte dessa grande unidade. O cãozinho lá fora, os gatos, a energia, as plantas, tudo que tem energia faz parte dessa consciência una. A gente costuma chamar unidade. Torno-me mais sereno e pacífico. Necessariamente, eu não preciso fazer meditação. Ajuda. Eu não preciso fazer yoga. Muito ajuda. Eu tendo a consciência e busca do meu equilíbrio, talvez eu não precise sequer de plano de doença. Plano de saúde. Porque eu vou olhar para mim com cuidado. Eu vou evitar os transtornos, desequilíbrios emocionais. Eu vou evitar não cuidar deste corpo físico, porque ele faz com que eu trafegue, faz com que eu esteja aqui hoje. E faz com que eu aprenda, busque conhecimento e descubra quem sou eu. Descubra o que eu faço neste planeta. Por que eu nasci nesta família? Por que eu não me dou bem com meus filhos, ou com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com meus amigos, no meu trabalho, no meu cotidiano? Por quê? Eleva a sua inteligência e sua personalidade. Inteligência aqui, baseado na busca do conhecer. Eu ler um livro, eu posso entendê-lo. Será que eu compreendi para aplicar isso a mim e aos outros, e quem está no meu entorno, e juntos crescermos? Inteligência está na busca do conhecimento. Quanto mais buscamos, quanto mais nos tornamos parte do conhecimento, melhor compreendemos, melhor nos responsabilizamos, melhor tratamos quem está do nosso lado. E reavaliamos, sim, com sentimentos. Perdão, compaixão, uma relação mais afetiva com Deus, comigo mesmo. Sentimentos mais elevados, emoções lá no chakra umbilical. A cidade das joias, mas também o divisor do ego e do poder pessoal. Assim como ele me leva à conquista daquilo que eu expressei no universo, ele também me divide e diz, tu é o cara. Então o cuidado para isso é muito necessário. Aqui é uma linha muito tênue e perigosa. Expande-se sua aura. A aura
Todo mundo tem ideia. A aura é uma grande epopeia de registros energéticos que nos envolve. Muito sensível. Quando eu dou um susto em alguém, a aura se movimenta e a sua coloração muda imediatamente. Quando eu me sinto feliz, quando eu me sinto, né, com esse estado que a gente chama de felicidade, que todos vão definir no final, porque cada um define para si o que é felicidade. Eu não tenho como dizer a felicidade é, mas é um momento. Ela não é permanente. Ela é uma expressão do agora. Porque quando eu olho lá para trás num álbum, uma fotografia em que eu ri, eu posso até me lembrar disso. Mas é lá no agora é que eu vivo, eu pulso, e eu grito, ou eu choro, ou eu expando, porque aquele momento é único. Isso pode ser que seja felicidade. E possibilita perceber melhor a abundância e as oportunidades, propiciando sua prosperidade. Ora, se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou disposto, se eu estou alegre, eu vou buscar as coisas, eu vou entender, eu vou compreender, eu vou receber melhor esse fluxo natural de todas as coisas. Então eu vou avançar. As coisas boas vão se aproximar de mim. Não necessariamente os problemas que não possam se aproximar, mas os problemas virão e nós olharemos de uma forma pacífica e tentaremos resolvê-los. E não querendo afastá-los ou mais um problema, não. Nós vamos ver isso de uma forma mais compassiva. Fortalece o sentimento de gratidão e altruísmo. Ora, se eu tenho gratidão a tudo que acontece comigo, por que não ajudar os outros? Por que não ser altruísta? Por que não ser alguém que veja aquilo que já viveu? Que olhe no outro e veja a coletividade. E quando eu digo coletividade, não é só nós. Um grande jardim, os animais, um cãozinho na rua. Eu não preciso pegar todos os cães da rua, mas aquele que eu pegar, talvez seja aí o momento da prática. Tá? Seguindo, vamos pensar um pouquinho. Olhando essa imagem, o que a gente percebe, né? No nosso dia a dia? Em algum momento a gente parou, observou, né? De repente duas amigas que por uma coisa boba na escola estão sentadas ali, não se entenderam, não chegaram a um consenso e estão numa sinergia que não é positiva, ok? Seguindo. Numa relação, de repente uma coisa, um fato, uma situação, pode ser falta de dinheiro, pode ser diferenças de opinião, pode ser várias coisas, mas desperta uma energia com uma raiva, e essa energia circula dentro deste estado, né? E desequilibra. E aí as emoções começam a responder. O corpo é responsivo, a aura é responsiva, as emoções são responsivas, os chakras são responsivos. Nós, como um todo, somos responsivos. E a cada ação há uma reação. É física também. A cada pensamento, ele trafega e envolve o nosso entorno e as pessoas que estão junto conosco. E tudo que é vivo, tudo que representa, tudo que tem um sentido é afetado. Também tem um lado positivo. Existe o amor fraterno, o amor incondicional, mas também tem o amor, a afetividade, tem o carinho, tem a atenção, tem um momento, né, que necessariamente, não dá para dizer que é uma felicidade, mas é um momento rico, é um momento em que o equilíbrio existe, em que as emoções estão vibrando numa energia mais sutil. Onde a adrenalina não toma, né, as rédeas.
de um gatilho, por exemplo. Então, como somos energia, somos espírito, as energias vibram do alto para baixo e vice-versa. No trabalho, quantas pessoas se incomodam, né? Quantas pessoas têm, no final do expediente, a vontade de bater o ponto e sair, porque, de alguma forma, né, em alguma situação, não se satisfez ou se sentiu mal. Mas esta senhora não parece tão mal, né? Claro que é representativo, claro que é uma metáfora. Mas quando estamos em equilíbrio, as energias dispersas ou o desequilíbrio de uma outra pessoa ou de um ambiente não nos atinge. Porque temos consciência, percepção e nós sentimos o que nós queremos. Nós decidimos, nós escolhemos. Então é possível, sim, que estejamos no nosso dia a dia, mesmo no trabalho, numa boa, como se diz. Tá? Ao contrário. Tá? Podemos falar em obsessão? Sim, podemos falar em obsessão. Um chefe, um colega de trabalho, uma discussão, uma coisa, tudo isso gera, né, uma dispersão do que tanto queremos, que é o nosso equilíbrio, a nossa paz. No trânsito, né, nosso cotidiano, quando somos multados, o que nos faz de imediato, né, quando a gente vê um azulzinho nos multando? Nossa, a gente quer sair do carro e dizer que ele está errado. Será? Ou nós ultrapassamos a velocidade, ele aproveitou o momento, fez o trabalho dele e nos multou. E aí, o que nos passa depois? Um sentimento de, puxa vida, eu não precisava dessa multa, eu não precisava passar disso, passar por isso, ou passar da velocidade, ou enfim, isso é cotidiano. Todo mundo que tem carro, todo mundo que dirige, em algum momento passou por isso. E o que nos desperta quando nós não aceitamos algo? Principalmente as nossas necessidades. Bom, bateu no bolso, é uma necessidade. Imediatamente o que eu faço? Eu digo, ele está certo, eu estava errado. Sim, podemos fazer, mas é difícil. Porque o que vem é adrenalina, vem aquele ódio, vem aquela agressão. E depois a gente até recompõe. Mas a gente despertou o desequilíbrio. Bom, o que a gente faz a partir dos princípios filosóficos do Reiki? A gente toma atitudes imediatas, só por hoje. O que significa só por hoje? Faça agora. Agora, exatamente agora. Não deixe para depois. Isso que representa o só por hoje. Evite a raiva. Procure a calma. Procure a calma dentro de si. Pode vir, sim, despertada a raiva? Sim, pode. Nós temos mecanismos químicos que, a partir do pensar e do sentir, geram estruturas de defesa. Então, isso não está errado, mas está em nós doutrinarmos, nos relacionarmos, aprendermos repetitivamente até conseguirmos, sim, termos uma relação conosco e com o nosso coletivo, para que possamos, sim, buscar consciência, para que possamos, sim, buscar equilíbrio. Só por hoje abandona as preocupações. Confie. Confiar. Confiar. Confiar em Deus também, mas confiar em si. Não importa se é para um vestibular, não importa se é em relação à família, ao cotidiano, ao trabalho, uma faculdade, uma relação afetiva em Deus. Mas, primeiramente, a confiança em si. Porque é nós que trafegamos no cotidiano, é nós que nos relacionamos nas nossas famílias,
com os nossos amigos, com os nossos pares, com os nossos cães, né? Os irmãos menores, com as plantas, ou seja, todos os seres vivos. Então, confie em si, em primeiro lugar. Sou grato. Gente, há uma premissa que costuma dizer assim, a gente chega em qualquer pessoa de imediato, pede assim, de supetão, ou seja, de imediato. Me diga uma coisa boa que aconteceu contigo. Ontem, me diz uma coisa ruim. Isso eu sei bastante. Por quê? Porque dia e noite nós somos bombardeados por uma simbologia chamada de psiquismo. Mas a gente é bombardeado pela mídia de coisas negativas. Tragédias, medos, assaltos, roubos, falta de saúde, falta de segurança, falta de educação, falta disso, falta daquilo. E isto não é equilíbrio, isso traz desequilíbrio. Então a gente pergunta para qualquer pessoa, me diz uma coisa boa que aconteceu contigo hoje. Tem várias. Eu acordei, eu dei um abraço no meu filho, eu tinha comida em casa, eu tinha água em casa, para tomar um banho. Eu tinha... Nossa, nós temos muito que agradecer. Muito que agradecer. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente não percebe a gratidão é olhar para cima e dizer, poxa, olha só, né? Tu faltou comigo. E não é? A gente tem o hábito de querer que Cristo resolva tudo. Quando a gente é responsável pelos nossos atos, quando a gente, no nosso caminhar, na nossa jornada, é que construímos a luz no caminho, as lanternas que precisamos. Então, ser grato é necessário. Faço o meu trabalho honestamente. Ora, o que é o trabalho honesto? Não roubar, não usufruir de material de um ambiente de trabalho, seja privado, público. O que é o trabalho honesto? O trabalho honesto é a gente ter uma profundidade naquilo que a gente faz. Por exemplo, eu colo a lapela ou o nome da empresa de sapatos, né? Eu sou aquele que só cola o nome da empresa. Vamos pegar um exemplo qualquer, Azaleia. A minha parte na esteira de trabalho é colar o nome da Azaleia no sapato, na sandália, não importa. Só que eu não faço só isso. O meu olhar ele tem que ser um pouquinho mais amplo. Eu tenho que perceber que aquele sapato, antes de ele chegar ali, vários processos aconteceram. E esses processos eles envolvem todas as pessoas dessa célula em que eu estou, todas as pessoas das demais células daquela empresa, tudo que envolve a estrutura daquela empresa, naquela cidade, naquele bairro, naquele país, neste mundo. Se a gente ampliar um pouquinho, a gente vai ver que a gente faz parte de uma grande estrutura. E não só colar o nome da loja no sapato. Ser honesto é estar ali fazendo, não necessariamente porque e primeiramente precisa do dinheiro, mas porque isso te transforma. Sou bondoso. Gente, ser bondoso está dentro de um conceito que é justamente quando tu está, de alguma forma, em equilíbrio. Não necessariamente tu passou trabalho, tu passou fome, tu passou dificuldade, tu teve várias coisas que dizem assim, eu sei o que é isso. Sim, muitos de nós, aqui nesta sala, já passaram fome, já tiveram dificuldade, já choraram muito, já se despediram de entes, né, que fizeram a passagem, e várias outras situações. Então, somos iguais. Um parênteses. Nós costumamos, numa divisão entre o que pensamos e o que compreendemos, ter uma separação. Então, o cidadão A tem uma caminhada de 20 anos dentro da espiritualidade. O cidadão B começou agora, tem 1 ano. Existe diferença? Não existe. O que tem aqui é uma ilusão. Ilusão daquilo que nós construímos pelo ego e pela nossa mente. Porque a alegria que eu tenho é a mesma alegria da senhora, é a alegria de todos.
A tristeza que eu sinto é a mesma tristeza que todos sentem. Então, quando nós fazemos a separação e criamos a distância, nós achamos que somos diferentes, melhores, ou não. E na verdade não. Nós somos iguais, nós estamos numa linha onde aprendemos mais, aprendemos menos, mas somos iguais. O que recebemos e o que podemos oferecer também. Então, ser bondoso é olhar para o outro e tentar escutá-lo, é tentar compreendê-lo. Isto não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes a pessoa grita, desespera, bate o pé, se atira no chão, faz vários e vários gestos e ninguém a compreende. E aí o que acontece? Não estou dizendo que isso é regra geral, mas em muitos casos, como ninguém me escuta, por que viver? Como ninguém me compreende, me entende, nem minha família, nem meu irmão, nem minha namorada, nem minha esposa, nem meu cachorro, nem o espírito com que eu converso e vem me obsidiar, o que me resta aqui, se não me dispensar desta vida? Sim, são suicidas. Então, gente, ser bondoso é tentar estar junto com o outro, não se colocar no lugar do outro, mas estar junto com o outro. E a pessoa quer falar e a gente tentar compreendê-lo. Esse é o começo de uma ideia de ser bondoso. Ok? Sim, paramos. Onze. Opa, isso é quase carregado. Oh. Podemos seguir? Ok. De bem com a vida, parabéns. É isso aí, a ideia é essa. O reiki é isso também. Bom, gente, assim, a gente falou dos princípios, tá, de forma bem básica. Vamos tentar entender isso, aquelas fotografias, aquelas imagens, com o que nós vivemos no nosso dia a dia, que a gente pode pontuar, né, em cotidiano, trabalho, famílias e espiritualidade, ok? Esse cotidiano é a questão do trânsito. É um exemplo. Tá? Nós vivenciamos uma situação, o trânsito, ele é mais corriqueiro dentro de uma ideia de cotidiano. Tá? É nessas horas em que entram os princípios filosóficos, justamente para eu poder avaliar, né, a partir de mim, em relação ao todo, em relação ao cotidiano, em relação às pessoas, em relação aos fatos e os eventos que ocorrem, como é que eu vou vivenciar isso? Como é que eu vou me relacionar com isso? Eu vou brigar com o azulzinho, o funcionário que está ali prestando um serviço? Ou eu vou compreender o porquê que aconteceu aquilo? Tá? Eu tenho que olhar para mim e dizer assim, ó, quais são as minhas necessidades? Puxa, eu estou sem dinheiro e ainda fui multado. Que azulzinho sacana é esse? Não. A minha necessidade é não ter dinheiro, mas o meu erro foi ultrapassar a velocidade. Então, onde é que entra o princípio? Ou todos eles? Avaliar o porquê que eu ultrapassei a velocidade. E entender que a minha necessidade não é porque ele me multou, mas porque eu não tenho dinheiro para pagar a multa. Por exemplo, ok? No trabalho, pelas fotografias. Eu me relaciono diariamente, eu tenho várias coisas, às vezes elas são muito repetitivas, pode ser uma linha de esteira, pode ser a contabilidade de uma empresa, pode ser um projeto, pode ser um relatório, pode ser uma relação de grupos, pode ser inclusive nós. E aí o que acontece? Eu não estou vinculado, eu não estou sintonizado com aquilo que eu estou fazendo, porque eu só vejo o que eu faço. Eu só ponho o nome da loja no sapato. O meu olhar tem que ser maior. Eu tenho que perceber que eu sou muito mais importante do que simplesmente colocar um nome no sapato, por exemplo. No momento em que eu amplio esta percepção, eu vou estar sendo honesto comigo mesmo. E que dirá com todo o resto e toda essa estrutura? Famílias, entenda-se famílias, todas as relações, tudo que envolve uma relação afetiva, uma relação de amizade, uma relação amorosa, uma relação em que eu me sintonizo com aquele outro ou aquela outra pessoa,
Ou aquela orquídea, aquela planta, aquele gato, aquele cachorrinho, não importa. Pensemos simplesmente o seguinte: a minha relação como um ser vivo e único, uma consciência que teoricamente temos inteligência no reino hominial ou animal, podemos dizer assim, e todos os outros reinos que têm energia, que estão vivos e têm um propósito de estarem aqui. Não somos nós. Hoje a gente é ousado em acreditar, ou ainda tem gente que não acredita, nos irmãos planetários. Mas aí é uma outra questão, não vem o caso aqui de falar. E a espiritualidade. Os princípios, eles nos colocam dentro de uma visão muito ampla para que a gente busque a consciência de um todo com 5 princípios, que nada mais é do que uma filosofia de como eu me sentir seguro e caminhar sobre essa terra, de como eu vou me relacionar com as pessoas, como eu vou me expressar com as pessoas, o que eu vou falar para as pessoas. É um termo da próxima palestra, mas a palavra impecável. A palavra impecável nada mais é a palavra sem pecado. E mais, de uma forma mais resumida, a verdade. Eu falo a verdade. Mas aí a gente vai ver na próxima palestra que a verdade, às vezes, elas podem ser transformadas em ações benevolentes, do qual vem uma pessoa correndo porque é perseguida, e essa pessoa vai ser morta, e ela chega, eu preciso de uma segurança. E a pessoa chega e pergunta: tu viu fulano? Eu vou dizer: não, ele está aqui, pode matar. Ou eu vou ser benevolente, vou dizer: não vi. Ah, mas tu está mentindo. Na próxima palestra a gente explica isso. Então, esses princípios, eles vivenciam no nosso cotidiano, nas nossas famílias, nas nossas relações e na nossa espiritualidade. E para isso, a gente tem que compreender. São filosóficos? São. Mas é uma maneira de nós caminharmos sobre tudo aquilo que nós já sabemos, porque esses princípios, eles são triviais, são óbvios, sim, mas a maioria não pratica. Então, se eu não pratico, não tem sentido. Se eu não oro, não faço a minha prece, não tem sentido na hora do desespero eu brigar com Deus, com Cristo, com Iemanjá, seja com quem eu acredito, o fundamento, a minha crença. Tudo está dentro de nós. Aí nós pensamos assim, nós vislumbramos muitas vezes uma ilusão, um ideal, que é uma família feliz. Claro que queremos, e existe a família feliz. Mas nós sabemos que por trás de uma idealização, existe muito sacrifício, e muitas vezes o sacro ofício, ou seja, a minha devoção a algo maior, e não meu ceticismo. O cuidado comigo, cuidado com o corpo, com as minhas emoções, cuidado como eu expresso a minha palavra, cuidado como eu me relaciono. Aí sim, eu posso viver um momento, né, de uma completude, um momento de uma relação mais harmônica com tudo. Opa, voltei. Tá. Vamos dar uma primeira ideia de felicidade, ok? E hoje eu lhe trouxe o meu instante de encantamento. E um riso além do que a boca humana pode revelar. Clara não. Bom, se vocês lembram, e é o que a gente vai ver agora um vídeo, esta menina, ela tem um encantamento por algo que parece que ela nunca teve acesso. Ok, vamos dar uma paradinha. Lenice, Juliana Viegas, Rosana Nunes, Rose Nunes, Vera Farias, Verônica Raponi e Gilda Costa. Ok, pessoal. Vamos tentar constituir aqui, né, o que seria felicidade. Como eu disse, cada um vai definir para si o que seja felicidade. Mas vamos
olhar esse vídeo, vamos tentar buscar o que seja esse encantamento para essa menina. Tá? É um vídeo bem conhecido, está na internet, é fácil de acessar. Okay? Bom, pessoal, assim, ó, agora cada um pode, particularmente, traduzir essa palavra encantamento como sendo felicidade. Tá? A minha opinião, o meu entendimento é que a felicidade ela é um momento vivo e único, do qual nós vivenciamos no presente, vivenciamos no agora. Tal qual a gente está trocando aqui nesse encontro, ele é transformador. Porque tem uma premissa de um psicólogo transpessoal que ele diz assim: ninguém cura ninguém, ninguém se cuida sozinho, nós nos transformamos no encontro. Isto é transformador de alguma forma. Mas o encantamento, ele nos traz essa ideia de um despertar, de uma coisa natural, de uma coisa involuntária, algo que sai de dentro. E tal qual essa menina despertou um encanto pela chuva, que está evidente que ela parece que nunca esteve em contato com a chuva. E se esteve, ela tem uma memória maravilhosa, porque a felicidade que ela expressa, o sentimento de alegria que ela expressa, é único. E ela viveu ali. Talvez no futuro, quando ela olhar para este vídeo, olhar para essas imagens, ela também vai sorrir, mas jamais vai ter o sentimento de felicidade que ela viveu naquele momento. Então, felicidade, no meu compreender, é isto: é viver um momento único no agora. Então, cada um faça de si a sua própria construção. Eu vou pedir para vocês, para a gente fechar esse primeiro momento, que como vocês estão exatamente aos pares, pelo que eu contei, eu gostaria que cada um de vocês levantasse e ficasse frente a frente
duas pessoas, não importa, duas pessoas. Vocês gostariam de colaborar nesse sentido? Então, por favor, podem levantar e fiquem duas pessoas, não importa quem seja, frente a frente. É bem simples, mas é algo que... Ok. Tá, pessoal, assim, ó... provavelmente eles vão chamar aqui, tá? Quando eles chamarem, provavelmente vai ser interrompido, o que não seria ideal, tá? Mas eu só quero assim, ó, que vocês, num primeiro momento, vocês soltem os braços, né, fechem os olhos, e que, por favor, vocês respirem profundamente por 3 vezes, pelo nariz. Inspirem e expirem pelo nariz. Com passividade, tranquilidade, puxem o ar lá intensamente e depois liberem esse ar. Ok? Vamos arriscar, pode ser que dê. E vão apenas me ouvindo. Trazendo a memória das nossas lembranças de infância, do nosso sorriso, daquela alegria que tivemos e que está lá na memória. Aquele primeiro sorriso que percebemos à frente do espelho. Aquele carinho que recebemos e que lá dentro despertou algo especial. E que muitas vezes parece uma sinergia tão suave, tão leve, que nos toca justamente em nosso coração. Pois é nesse momento que essa alegria, que essa felicidade nos eleva e divide esse corpo físico, esse corpo material que vive um dia a dia de conflitos entre o cotidiano, trabalho, famílias, e se conecta, nos eleva e faz com que possamos tocar lá em cima em algo que nós não enxergamos necessariamente, mas que faz com que vibremos e que sejamos verdadeiramente a nossa realidade. Essa realidade que pela materialidade do dia a dia, pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelo psiquismo, pelas questões negativas que nos inserem, nós não percebemos. E é esse sorriso, esta paz, essa leveza, que realmente faz a diferença para que haja uma conexão com aquilo que acreditamos e temos consciência que seja Deus. Pois essa relação são momentos únicos de felicidade, são momentos vivos que nos transformam e nos dão a verdade, nos dão o amor e principalmente o alto amor. Peço para vocês que busquem agora essa melhor lembrança e expressem isso no sorriso, de olhos fechados. Sorriam. Vocês certamente têm uma alegria a expor. Elevem os lábios, mesmo que sucintamente, porque a vida merece alegria, merece felicidade, merece disposição, mas principalmente a troca, a compaixão, o amor. E com esse sorriso desta bela lembrança, não importa, é de vocês. Eu vou pedir que vocês abram os olhos, olhem bem para a pessoa que está à frente de vocês, sorriam e abracem.
E aqueles que não receberam abraço, por favor, deem abraço, que todos merecem. Bom, pessoal, isso também é uma maneira de encontrar a felicidade. Tá? Não existe dogma, não existe nenhuma razão para ser reto, mas sim motivos e sentimentos para que a gente possa olhar as pessoas que estão à nossa volta, tá? Com outro olhar, saindo de todo esse contexto, né, que a gente pode chamar de maia, de ilusão, do que for, e entrando num contexto bondoso. Mikao Sui, de Gandhi, Mandela, não importa. Todas pessoas simples que não nos trouxeram nada além daquilo que nós já sabemos e apenas não praticamos. Daqui para frente, a gente está à disposição para as perguntas. Se não houver, eu entro já na parte científica dessa energia do Reiki. Tá? E aqueles que não tiverem perguntas, eu agradeço da mesma forma. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Minha pergunta é: o Reiki se aprende num curso. O senhor ministra curso de Reiki? A resposta é sim. Mas por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Primeiro porque eu trabalho há muitos anos com isso, sem dúvida. Mas a casa, ela não tem passe magnético. E muitos dos atendimentos que nós temos aqui, às vezes são recomendados pelo menos 7 passes, né, para as pessoas. E a opção que nós temos aqui é o Reiki. Nós temos uma sala ali embaixo em que nós recomendamos que a pessoa pode procurar qualquer casa para buscar o passe magnético. Mas o Reiki é uma opção, porque trabalha com energia e harmonização. Então nós sempre oferecemos para quem deseja que possa fazer os passos magnéticos, mas também tem a opção aqui, se desejar, de receber sessões de Reiki, né? Que na verdade a gente chama isso de tratamento, né? Que é uma harmonização sutil, amorosa, porque o Reiki é isso, o Reiki é amor, né? É o quanto eu, de voluntário, de doador, de entrega, eu ofereço àquela pessoa que eu não sei o nome e também não me importa. Então o Reiki, ele se traduz em amor. E a ideia é que substitua, ou não substitua, mas tenha como opção, na falta do passe magnético, o Reiki. Foi por isso que eu resolvi trazer esse assunto hoje. Tá? Ok, gratidão. Alguém tem uma outra pergunta? Tem uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, para quem ainda não percebeu. Numa relação entre um casal, por exemplo, existe uma troca, né? Não esquecer essa palavra contrato numa relação, no casamento, porque isso aí é retrógrado e está numa visão capitalista que não nos cabe aqui. Mas existe uma troca entre duas pessoas. É uma brincadeira, mas ela tem fundamento. Quando há o beijo, existe um monólogo sobre isso, ou há uma correspondência? Quem dá e recebe o beijo. Necessariamente há uma correspondência, certo? Então, ok, a gente procura expor aquilo que a gente tem como uma verdade relativa, e o que fundamenta, de alguma forma, a expressão disso ou não, é justamente a troca. Então, se só eu ofereço beijos para vocês, né, e a exceção do senhor,
não me oferece nada, ok. Eu falei a minha verdade relativa, né? E todos ficam com o seu pensar. É por isso que eu falo de monólogo, né? Que não é o ideal. Mas, enfim. Naquela sala, Vivian Barcelos, Elaine Barcelos, Henrique Amaral, Alan Schultz, Carlos Henrique, Maria de Lourdes, Júlia, Beatriz Silva, Bárbara Xavier, Janice Costa Pacheco, Ana Leite Paula. Perfeito. Continuando, então, vamos tentar falar um pouquinho da questão da ciência, né? Por onde está trafegando o Reiki e seus resultados no que se refere à parte mais científica da coisa? Existem pesquisas, principalmente em São Paulo, de algumas pessoas e de alguns hospitais que trabalham a oncologia, e trabalham a relação dos resultados antes do Reiki e depois do Reiki. O que traz como resultado? Todas as pessoas que tinham algum tipo de sintomática, seja uma taquicardia, seja, enfim, processos, né, onde o estresse, que também é uma sintomática muito forte, depois de receberem o Reiki, algumas aplicações de tratamento do Reiki, esse estresse diminuiu potencialmente. Pessoas com sintomáticas mais graves, né? Talvez uma síndrome não, porque uma síndrome, a definição de síndrome ou câncer, significa o desajuste, né? A desarmonia de todo o sistema. Então, quando a gente tem um câncer de próstata, por exemplo, não quer dizer que seja somente ali. Todo esse processo para culminar no câncer de próstata, ele desequilibrou vários outros sistemas, principalmente estes centros de força, que alimentam sistemas como o endócrino, e aos poucos isso foi reverberando e produzindo a sintomática. Então, vários e vários testes vêm sendo feitos e, de uma forma muito positiva, vários hospitais hoje no Brasil, né, e no mundo principalmente. O Brasil é sempre, de alguma forma, quem copia os resultados lá de fora, porque a ousadia e a preocupação, muitas vezes, lá fora, é muito maior, muito mais coerente, muito mais responsável. Mas ok, no Brasil também nós temos vários hospitais, de uma forma discreta, que utilizam o Reiki como terapia, como complemento, mesmo que alternativo, né, na busca de equilibrar sintomáticas das mais diversas. A relação positiva disso para um crescimento ou não vai muito da inserção, né? Hoje o Reiki é tido como uma profissão, está lá dentro dos códigos do Ministério do Trabalho, a possibilidade de tu trabalhares com esta energia. Particularmente, a maneira como ela é posta como uma profissão, ela vai um pouco contrário o que seja a significação do Reiki. Dr. Lacerda, que foi quem codificou o que vocês buscam aqui como atendimento espiritual, que tem um nome chamado apometria, ele dizia uma frase assim: apometria sem amor é bruxaria. Óbvio que ele não está, de forma pejorativa, falando das mulheres campesinas que foram queimadas na Inquisição, e tidas como bruxas. Mas ele queria dizer o seguinte, que tudo dentro da apometria, quando não há uma relação forte de amor naquilo que eu estou fazendo em relação ao meu próximo, não tem efeito. Então pensemos,
Eu sou um profissional terapeuta de Reiki. E eu vou definir que o meu trabalho, ou seja, a minha doação de Reiki, custa tanto. Quanto custa o amor de alguém? Quanto custa eu olhar para uma pessoa que pode ter simplesmente uma lesão, uma dor no ombro, ou pode ter uma questão emocional tão forte que ela está buscando essa energia para buscar um conforto? Eu não questiono aqui o profissional, o terapeuta. Eu também sou terapeuta. O que eu questiono aqui é uma mudança de paradigma entre o que sempre foi e sempre vai ser, e como é utilizado. Mas, enfim, o fato é que o Reiki está sendo reconhecido, essa energia postulada, né, como uma energia terapêutica, uma energia amorosa, está sendo muito utilizada, está trazendo grandes resultados, tanto quanto se estuda hoje a pineal, né, que é uma glândula muito importante e que nos traz resultados a nível de conexão espiritual, a nível de estrutura metabólica, a nível de aprendizado. Então o Reiki, ele sai de um contexto lá da época dos samurais, na época medieval, chega no homem bondoso chamado Mikao Sui, que traz na sua linhagem aspectos, virtudes. Espalha isso pelo Japão. Outras pessoas, como outros mestres, são sintonizados. A mestra Takata traz isso para o Ocidente. Há uma pequena modificação nessa estrutura em relação ao pensamento do Oriente, em relação ao que pensa o Ocidente. O Reiki é conhecido na América Latina, no Ocidente, no Brasil. É percebido o quanto ele tem resultados para o bem-estar das pessoas, não só pelo método, imposição das mãos, mas o que ele traz como filosofia, né? E o que ele acrescenta ao nosso dia a dia, nas nossas relações, dentro dos eixos que eu citei para vocês, o cotidiano, trabalho, família, espiritualidade. Ele nos mostra um caminho a percorrer de crescimento e evolução. E hoje, mesmo sabendo que ele vai além do método, ele vira uma prática profissional. O que eu gostaria, dizendo isso para vocês, é que houvesse a reflexão. O método existe. O atendimento espiritual que vocês vão passar daqui a pouco é o método. Mas sem amor, ele não tem eficácia. É importante nós refletirmos sobre isso. Porque as pessoas bondosas, as pessoas que trabalham com energias sutis, elas são imperfeitas. Eu sou imperfeito, todos somos. Mas, da mesma forma em que nós conjugamos encantamentos e procuramos definir o que é felicidade, mesmo que por alguns segundos, nós também temos que perceber que quando nós nos entregamos e doamos o que nós temos de melhor, a partir do reconhecimento do que somos, ou pelo menos tentando buscar essa evolução, nós construímos primeiro, vamos voltar aqui, no avião, máscara de oxigênio. Numa situação de acidente, a máscara cai, necessariamente preciso eu primeiro respirar para ajudar os outros. Venho para cá para o Reiki. Quando eu vou doar, quando eu vou me entregar, quando eu vou ser bondoso, quando eu vou dar amor àquela pessoa, antes disso, eu tenho que reconhecer em mim o auto-amor.
Ou seja, eu preciso me aceitar, eu preciso me reconhecer, eu preciso me amar. Tudo começa com a gente. As atitudes, o abraço que eu lanço. Pode ser que eu vou dar um abraço e o abraço que eu recebi não é tão apertado, tão caloroso. Mas eu dei. Porque eu sei o que é amor, porque eu me amo. Talvez a pessoa não aceite, mas eu aceitei a condição de dar, mesmo que não seja recebido. Só isto é como se eu desse segurança a outra pessoa. Então, sempre o reconhecimento primeiro está dentro da gente. Não importa o afastamento, a separação que eu estou. Aqui é ilusão. Somos todos iguais. E o Reiki é amor. E para eu oferecer esse amor, eu estou me lapidando com um alto amor. Vocês compreendem onde eu quero chegar? O Sérgio está lá na frente falando suas coisas. Será que ele pratica? Tudo é um caminho e tudo tem o tempo. Nos cursos, eu costumava dizer assim, sobre a carne vermelha. Eu dizia assim, a carne vermelha, o fato de diminuir o seu consumo, ou inclusive não comê-la, nos beneficia uma diminuição radical dos sintomas ou doenças que elas produzem. Intestino, várias sintomáticas a carne produz. Carne vermelha, principalmente. E eu dizia isso para os alunos. E muitas vezes a gente saía para o almoço, o pessoal chegava no restaurante, ninguém comia carne, eu dizia assim, tá, o que houve? Será que eu sou vegetariano e todo mundo é? Que coincidência, né? Aí daqui a pouco me falavam no meu ouvido assim, não, a gente come carne, mas tu disse para não comer carne. Eu disse, não, eu não disse que não era para comer carne. Eu disse dos aspectos negativos de comer carne. Eu não posso dizer para vocês que vocês não devem comer carne. O não comer carne vai muito além. Envolve todo o planeta. Envolve sistemas de água potável, envolve gás metano, envolve muita coisa no planeta. Por isso que também nós temos o Reiki para o planeta. Nós temos o Reiki à distância. Nós temos várias possibilidades, porque é energia. E essa energia nós podemos passar. Então, voltando à questão do amor, quando eu percebo isso em mim, que eu posso sim ser um mecanismo, um instrumento para oferecer às pessoas aquilo que eu tenho de melhor. Da mesma forma, quando a gente adquire conhecimento, nós temos a responsabilidade de passar adiante. E esse conhecimento também é amoroso. Por que eu vou guardar para mim? Porque se eu guardar esse conhecimento, como era logo no começo do Reiki, né, passado de mestre a discípulo, não tinha nada escrito necessariamente, e assim várias culturas antigas, no Tibete mesmo, né, muito foi tratado o espírito e depois se percebeu que tinha que se tratar o corpo físico também. Mas na realidade a gente trata o contexto de uma unidade e não separadamente. Então, essa ideia de auto-amor está no contexto do Reiki, está no contexto do passe espiritual, está no contexto do atendimento espiritual, que é a relação da qual vocês vão ter daqui a pouquinho. Todos que estamos aqui, é necessário ser enfático e redundante, todos que estamos aqui, principalmente nós trabalhadores, nós nos sentimos bem, não simplesmente por doar, por sermos amorosos, mas nos sentimos bem porque existe uma reciprocidade de lapidação. O contexto de vermos sorrisos,
O cenário de percebermos uma pessoa que entra aqui angustiada e quando ela sai com um panorama de que vê um horizonte, isso nos alegra. O praticante de Reiki, ele aplica o Reiki, geralmente quando a pessoa vem de um sono, porque ela relaxa tanto, que ela acaba dormindo, e pasmem, ela baba. Às vezes, ela baba no travesseiro. Mas ela acorda com um aspecto de que parece que rejuvenesceu. E aí ela olha para ti, tu olha nos olhos dela, e tu mal movimenta os braços, e às vezes não precisa, ela vem e abre os braços para ti. Não que isso seja necessário como uma compensação, mas vocês imaginem a alegria que um praticante de Reiki, um passista, um trabalhador numa casa espírita, não importa, um praticante messiânico com Jorei, o Diksha, que é uma energia que trabalha a energia dourada, também não vem o caso. A gente perceber dentro de nós a alegria por essa troca. É nesta hora em que a gente sublima de alguma forma. É nessa hora em que a gente percebe, não pelo ego, mas a gente percebe aqui no coração que nós temos sim uma coletividade conosco. Nós começamos a ter uma percepção de que eu não conheço. Por exemplo, qual o seu nome? Álvaro. Eu não conheço o seu Álvaro. Mas isso não importa, porque nós nos reconhecemos, identificamos de alguma forma pela afinidade desta troca. A minha alegria é igual à alegria do seu Álvaro. A minha tristeza é igual à tristeza do seu Álvaro. Não é porque eu estou aqui e o seu Álvaro está ali, por exemplo, que somos diferentes. Porque o que nos constrói não é a aparência física, não é o estado em que estamos, mas são esses conceitos relacionados aos sentimentos que têm uma conexão mais direta ao que nós chamamos de divino ou consciência superior, entre todos nós. Talvez não sejamos famílias espirituais tão próximas, mas as outras pessoas serão. Talvez não temos a crença de mônadas, mas outras pessoas têm. Talvez não nos reconhecemos como espíritos, mas muitos já reconhecem. Talvez não tenhamos ainda, até pouco tempo, talvez, a expansão de consciência de: será que a ufologia é uma verdade ou é uma farsa? Será que esses irmãos planetários existem? E tudo isso é possível com uma conexão de amor. Tudo isso é possível com um gesto como este do Reiki. Obviamente que eu estou indo muito além do que eu poderia estar falando do Reiki. Porque não importa falar do método para vocês. Importa é o que ele significa e como ele pode interagir muito antes da prática. E pós a prática, sim, também. Porque talvez eu não precisasse fazer o curso de Reiki. Talvez eu precisasse estudar sobre a filosofia de vida, sobre o contexto do imperador Meiji e seus súditos, a preocupação dele de ensinar aquele coletivo no qual ele era imperador, não por ser imperador, mas porque era um pai responsável pelas pessoas no qual ele representava. Mas sem amor, certamente, nós não avançamos. Nós não contemplamos, nós não buscamos
muitas vezes nós estagnamos. E ainda assim colocamos a culpa em Deus. Falando um pouquinho do André Luiz, tem um livro chamado O Abismo. Ele diz assim: Deus, em nenhum momento, ele interrompe a evolução do espírito ou estagna esse processo. Ele muda a forma. O que isso significa? A forma, quem escolhe somos nós. Comparativamente, se nós trabalhamos numa energia sutil, a nossa forma, ela é ascendente, ela é colorida, ela é alegre, ela é expansiva e ela desperta pela consciência. Diferente disso, só tem a dualidade, o outro lado para completar. Tá? Não importa se a gente vai para o umbral, não importa para onde a gente vai, numa energia mais densa, o fato é que ou a gente positiva ou a gente negativa. E isso é fácil de entender. Ou eu sou feliz, ou eu sou infeliz. Vamos chamar mais algumas pessoas. Nessa sala aqui, ó. Maria de Paula Leite, Daniel Lewandowski, Jordana, Vitória, Giovana, Ana Lúcia, Ana Júlia, Clarice e Leonel Afonso. Bem, continuando. Queres perguntar alguma coisa? Não? Ok. Me conectando com aquilo que eu recebi ali, por isso que eu dei esse suspiro, assim, é uma coisa muito boa. Perfeito. É o entregar. Bernardo, Ok. Vamos falando então mais de Reiki. O Reiki ele foi criado, o Reiki tradicional, ele tem pelo menos 4 níveis, né, de conexão, transformação e aprendizado. O primeiro nível a gente chama de Reiki 1, ou despertar. Esse despertar significa o teu chamado em relação a essa busca, no caso, o Reiki. Tu desperta para essa energia, tu desperta para esse processo, tu desperta numa energia do físico. Geralmente as pessoas, elas podem ou não ter variações, tá, no corpo físico que vai desde de uma insatisfação, uma tristeza, uma indisposição intestinal, ou simplesmente nada. A pessoa tem uma boa alimentação, talvez ela não tenha nenhuma indisposição. Mas a pessoa pode, de repente, comer muita carne, pode se alimentar muito mal, e antes mesmo do processo de sintonização, talvez ela já sinta alguma coisa durante o processo, e talvez lá, num processo de autotratamento, que a gente chama de 21 dias de autotratamento, talvez ela sinta também isso, ou talvez não. Depende como ela está na sua relação consigo, seja alimentar, seja emocional, que vem depois, mas principalmente tudo que se relaciona ao físico, essa ideia de um corpo, né, onde a gente tem um movimento muito sutil das nossas moléculas, do nosso processo, que não é tão vetorial.
Depois tem o Reiki 2, ou a transformação, que é justamente um processo em que tu começas a entender a própria dualidade entre o entender as coisas e o compreender. Tá? Onde tu tem que aliar essas duas fontes de compreensão para que tu possa realmente se transformar. E transformar significa o perceber. O transformar significa esta relação com a energia e o quanto eu posso fazer com ela em relação aos demais. E comigo, obviamente. Tá? Porque se eu faço autotratamento, de alguma forma eu estou buscando um equilíbrio. É como se eu parasse tantas vezes ao dia e meditasse. A diferença é que eu vou inserir uma energia a partir de um contexto. Né? E não vou buscar dentro de mim produzir essa energia ou transportar essa energia através da meditação. Naquela sala, Flávia Xavier, Marisol, Carol Vífero, Alessandra Rodrigues, Juliana Lima, Pauline Almeida, Elizabeth Castro, Regina Galisteu, Rafael Galisteu e Otela Raimundo. No Reiki 3A, a gente diz que é a realização ou o mestre interior. Na verdade, é o olhar para dentro, é o perceber que nós somos consciências tão únicas e tão precisas que nós somos o próprio mestre. E aí é muito confundido isso com o mentor. Tá? Quem é o meu mestre? Na verdade, nós somos o próprio mestre. Nós fazemos as nossas escolhas. Nós pisamos no caminho e decidimos os nossos passos pelo livre-arbítrio. Então, nós somos o próprio mestre. Tá? Após isso, tem o mestrado. O mestrado ele traz uma relação de mais proximidade às questões espirituais propriamente ditas. Aí se fala em cirurgia psíquica, se fala numa relação, né, de um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre as energias, que já vem lá desde do Reiki 2. Esse conjunto de etapas, ela tem uma fundamentação e se utiliza de alguns símbolos. Esses símbolos eles trazem uma ideia de código de confidencialidade, embora esteja em todas as redes de internet, em todas maioria das bibliografias. Mas o que significa esse código de confidencialidade? Significa respeito ao rito. Tá? No momento em que eu vou sintonizar uma pessoa dentro daquele processo, de alguma forma existe um rito. E esse rito, ele é sagrado. Tá? No momento que nós nos entregamos a um passe magnético, é um rito. É um momento sagrado. No momento em que nós oramos, é um rito. É um momento sagrado. Não é diferente na questão do Reiki. E com o desenvolvimento dessas etapas, esses símbolos começam a surgir. Tá? Para dar o quê? Para dar uma significação e dar também um meio além das mãos. Mas sim, todo um processo que envolve o nosso mental, mas principalmente o nosso coração. Então esses símbolos eles agregam. Né? Tem alguns símbolos que são ensinados e são tratados nesses níveis do Reiki. Como método,
ele pode ser também impulsionado à distância, justamente porque a gente está falando de uma energia, né? Uma energia que está à disposição. Para isso existe também toda uma rotina, né, em que a gente transmite essa energia à distância, seja para o planeta, seja por uma preocupação que nós temos com um ente querido que acabou de sair de uma cirurgia ou que está muito tensa emocionalmente, perdeu o emprego, não importa. Ela está em desequilíbrio. E a ideia de enviar essa energia à distância é justamente para que a gente possa, da mesma forma como a gente estaria à frente dessa pessoa, doando, entregando-lhe ali o nosso melhor na questão da amorosidade, a gente também transmite isso à distância, entendendo um pouquinho de energia sobre dois aspectos simples, né? Nós temos uma energia estagnada, ou numa velocidade, ou num movimento tão pequeno que nós entendemos e produzimos o título de material, ou corpo físico. E a energia vetorial, que é a energia do espírito, a energia do pensamento e todas as outras energias produzidas e que conhecemos no mundo da física moderna ou não. Então essa é a diferença que nós temos que saber, né, num primeiro momento, sobre a energia. E o Reiki é uma energia vetorial, porque ela é direcionada e ela vai e atinge o seu objetivo, principalmente quando nós impulsionamos com o que temos de melhor, que é o nosso amor. Além disso, como uma informação simples, mas enfim, falando de Reiki, muitas vezes a gente não percebe, porque nós não temos o hábito da cultura oriental. Mas o Reiki implica, de alguma forma, um local onde a gente dedica para nós, se for só para nós, né? Mas dedica aos outros. Aqui tem uma maca, né, onde a pessoa deita, eu vou lá, faço o tratamento nela, ou seja, costumamos falar de aplicação, aplicamos então em posição das mãos. Este ambiente todo faz parte de um ambiente que necessariamente precisa estar limpo, necessariamente precisa estar limpo energeticamente, precisa estar, de alguma forma, ensolarado, de alguma forma, respeitado. Porque no momento que eu estou trocando com aquela pessoa, está fundamentando uma troca de energia. E essa troca de energia, ela pode ser interferida. Sim, pode ser interferida. Mesmo que eu esteja doando amor. Então, esses locais onde a gente trabalha, por exemplo, um reiki solidário, né, onde as pessoas vão, muitas vezes, fazendo doação ou não, para multiplicar essa parte solidária, é um ambiente limpo, é um ambiente sagrado, é um ambiente onde existe ali, sim, um rito. Tá? Não é uma magia, é uma intenção. E isso é muito construtivo, porque no momento em que eu estou doando esse amor, outros estão recebendo, outros estão passando, e esta frequência desses atos e dessa troca amorosa cria uma sinergia. Da mesma forma quando a gente dorme e acorda e faz nossas orações. Nós criamos o hábito de construir tal sinergia. E isto nos alimenta, nos protege, faz com que a gente tenha mais calma, seja mais sereno, compreenda melhor as pessoas. Então tem vários métodos aplicados que têm esse mesmo objetivo. Existe uma ideia centro também que não é muito estudada nos cursos de Reiki, que é justamente essa ideia do humanitário. O que é humanitário?
humus, raiz, né? Lá da terra, o básico, o simples. Todos devem lembrar da flor de lótus, que está num lodo, aparentemente. A gente pensa que o lodo, quando a gente cita, é uma coisa suja. Não, é uma água que não é potável, né? Não é necessariamente um lodo, uma coisa muito suja. Pelo contrário, uma água só não pode ser bebida, mas é uma água praticamente limpa. Mas o curioso disso é que ela está nessa água, que teoricamente o lodo, e ela todos os dias ela nasce e traz aquela beleza. E todos os dias, ao final do dia, à noite, ela se recolhe. E no outro dia ela nasce de novo. Quando eu era criança tinha uma coisa parecida, que era às 11 horas, alguma coisa assim, sempre às 11 horas, né? Ela embelezava com a sua vida, né? O seu nascer. É coisas de Deus, com certeza. E ser humanitário é justamente a gente buscar na base de todos nós as nossas coisas mais simples, que nós nos deixamos contaminar a partir do momento que nós nos colocamos neste mundo. A criança tem, logo que vem, a inocência, que é esse humus, né? Por isso que a gente olha para ela e a gente se encanta. As pessoas, quando chegam a uma certa idade, a fase adulta, elas passam a ter sabedoria. E pena que abafam, porque elas ainda têm a inocência. Mas há uma troca, é um renascer. E a humanidade é mais ou menos isso. A gente se relaciona tanto com a inocência quanto com a sabedoria. Porque isso é a simplicidade. E é isso que vem como marca verdadeira, com pessoas como Gandhi, Mandela, Jesus, quando aqui na Terra. Todos têm uma história de simplicidade. Todos têm uma história de gestos simples. Nenhum deles tem uma história de gestos complexos. Todos eles, em algum momento, tocaram a humanidade. Nós costumamos chamar de avatares, mas não pela... É confundido muitas vezes nessa questão da grandeza. Mas todos eles vieram e tocaram uma humanidade inteira, com poucas palavras, palavras simples, impecáveis, sem pecado. E transformou milhões de pessoas. Pelo menos aquelas que observaram esses gestos simples, esses atos simples, e se viram dentro do aspecto da sua inocência e dentro do aspecto da sua sabedoria. Volto a dizer, há uma distância, uma separação imposta pelo nosso ego, pelo sistema social, pelo psiquismo, por tudo aquilo que nos dizem que é a verdade. E isso é em todos os setores. Querem um exemplo simples? Há pouco tempo diziam que não se podia comer ovos por causa do colesterol. Aí de repente dizem, não, tem que comer ovos, bastante ovos, porque tem proteína. Aí daqui a pouco, vamos considerar que o nosso leite é um leite verdadeiro, tá? Daqui a pouco dizem assim, não é muito bom, tem que tomar bastante leite, porque tem cálcio, né? E daqui a pouco a gente percebe que esse leite está nos trazendo graves problemas em relação à lactose, em relação a rejeições que pouco a pouco, não só as nossas crianças, mas nós, talvez por um despertar de consciência, o nosso próprio organismo está começando a rejeitar. Como é o caso da carne, né? Muita gente já está entendendo o que significa não comer carne. Ou muita gente já está entendendo o que é o alimentar-se e não ter prazer.
né? Nós sulistas, gaúchos, né? Nós temos essa raiz, né, infiltrada em nós, de que o churrasco, de que tudo isso é uma cultura, e inegavelmente é uma cultura. Só que essa cultura, ela é bela, porém destrutiva. E isto vem com a consciência, vem com a percepção do amor, o auto-amor. Então, voltando, inocência e sabedoria são bases de alguém que procura a humanidade em outra pessoa, que procura, em gestos humanitários ou solidários, construir uma sociedade ou construir simplesmente no seu entorno, fazendo a sua parte. E esse ser humanitário não significa tirar dinheiro do bolso e dar para alguém. Não significa simplesmente eu dizer a necessidade de reciclar um lixo. Entre muitas outras coisas tão simples e que nós não fazemos. E é tudo básico. É tudo simples. É tudo de uma cultura ou simplesmente de um aprendizado de pessoas como Gandhi, como Mandela, como, enfim, vários personagens da história em que se revelaram para a humanidade com construções grandiosas e que simplesmente colocaram ali princípios básicos. Claro, culturas diferentes, locais diferentes do planeta, percepções diferentes, Ocidente, Oriente, tempo e experiências como a Índia, como o Japão e muitos outros locais, e a nossa história. Só que é perfeitamente possível que a gente procure observar as coisas boas e procure praticá-las, mesmo que ingenuamente e com pouca sabedoria. E o Reiki é só um método, gente. É uma maneira de nós termos um acesso, de nós termos um caminho, de nós termos uma proposta e caminhar. Simplesmente caminhar. Obstáculos haverá? Com certeza. Mas quando nós buscamos uma casa espírita, um passe, um atendimento espiritual, a recepção de um atendimento, uma sessão de Reiki, um diálogo, um abraço, um sorriso, tudo isto vai nos construindo, vai despertando em nós a possibilidade de compreender coisas triviais, coisas básicas, coisas simples. E isto é uma relação humanitária. Tá? Às vezes as pessoas dizem assim, a gente tem que fazer pelo exemplo. Depende. Depende. Muitas vezes o meu exemplo não vai favorecer. Tá? Se não partir de dentro da própria pessoa. Talvez eu faça um bem enorme falando de Reiki e produzindo em algumas pessoas o interesse por ele. Talvez não passe pela cabeça das pessoas o mínimo interesse sobre isso, porque talvez eu não venha aqui buscar conhecer sobre Reiki. Eu vim buscar um atendimento espiritual. Porém, como eu disse, a cada encontro há uma transformação. E cedo ou tarde, talvez haja interesse, pelo menos, de buscar conhecimento. E esse conhecimento já é fato gerador de uma transformação. Porque uma coisa puxa a outra. Quando a gente fala de Reiki, aqui já foi muito falado dos chakras, né? Sobre diversos aspectos, os chakras foram falados aqui em outros momentos,
por outros trabalhadores, né? Justamente para quê? Porque é a visão dessa casa. A visão dessa casa é trabalhar espiritualidade, onde tenha fundamento o conhecimento. Não é simplesmente dizer a situação reflete esta ideia e vocês aceitarem. Mas nós podemos sim ir falando sobre as coisas e trocando conhecimento, trazendo, quando possível e necessariamente, a ideia de uma explicação científica, né? Porque é o viés que a maioria das pessoas procura entender. É a velha história do palpar, né? Eu preciso ver para crer. Eu preciso que isso tenha fundamento. A gente sabe que, por exemplo, essa ideia, né, do cartesiano, né, do fundamentalismo, ela foi ultrapassada. Justamente pela ideia, mesmo acadêmica, da epistemologia, pela ideia da filosofia, onde tudo traz uma ideia de possibilidade. E hoje se fala nisso com um nome muito conhecido, que é a física quântica. Então, tudo que nós queremos é trocar conhecimento. Tudo que nós precisamos é alimentar o conhecimento. Cada um vai absorver dentro do seu querer, dentro do seu compreender, e tudo certo. Ok? A gente tem relatos sobre o Reiki de pessoas que, antes de conhecer o Reiki, tinham uma ideia sobre a vida, tinham uma ideia sobre a sua vinculação à espiritualidade, tinham uma ideia sobre as suas relações no trabalho, tinham uma maneira de proceder dentro da sua própria família. E postulavam, depois de terem essa relação com o Reiki, de que era uma outra pessoa, tá? Dizendo eu antes e eu depois do Reiki. É o método? Talvez. Mas o que transforma a pessoa? O que faz com que a pessoa necessariamente mude o seu padrão de vida e as suas relações? É um salto, é uma mudança. E essa mudança tem movimento. E esse movimento significa sair de um padrão em que eu estou, dar um salto e experimentar um novo movimento. Assim é com a cura, é com a doença, é com a terapêutica. Quando é que eu começo a melhorar nas minhas questões emocionais? É justamente quando eu mudo o meu padrão. É justamente quando eu resolvo sair da minha rotina, da minha repetição e faço um movimento diferenciado. Porque é nesse salto Fátima Francisco, João Álvaro Francisco, Ana Lúcia Francisco, Ana Marta Meireles, Rafael Cardoso, Marília Stein, Juliana Esteves, Henrique Castro e Christopher Tavares. Obrigado, seu Álvaro. Claro. Ok. O senhor tem alguma pergunta? Quer trocar comigo? Perfeito. Eu lhe agradeço. Bom, eu estou quase completando minha missão de hoje, né? Acho que a próxima chamada a gente encerra esse monólogo, essa troca aqui. Mas, então, só complementando, as coisas se transformam e nós nos tornamos melhores a partir do momento que nós mudamos o nosso padrão, mudamos a nossa rotina. No momento que nós
saímos deste padrão para outro, nós conseguimos perceber novas coisas. E essas novas coisas são novos olhares, são novas percepções, novas possibilidades. E isso faz com que a gente possa olhar o mundo diferente, olhar as pessoas diferente e reconhecer coisas que muitas vezes a gente não reconheceu. Tá? Não por vaidade ou por teimosia, é porque realmente não era o momento. Mas no momento em que nós decidimos e que mudamos o nosso padrão, o que acontece? Novas possibilidades surgem, novos olhares e, inclusive, mudanças internas, né? Que vêm acarretar nos eixos do cotidiano, do trabalho, das famílias e da espiritualidade. Então é importante isso. É importante que a gente tenha essa percepção que o reiki é algo maravilhoso, mas é um método aliado à filosofia, nos leva numa caminhada, numa jornada que pode nos transformar, nos melhorar e criar a expectativa de percebermos a cada dia com consciência o que somos realmente e o que fazemos aqui. Bom, nós temos aqui mais 4 pessoas. Eu vou encerrar. Não há mais perguntas.